Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio do GEDUcast, o podcast da liderança educacional. Nós estamos no Promagno em São Paulo, nesse evento, neste congresso maravilhoso que é o GEDUC, um evento dedicado à formação, à troca, ao compartilhamento de conteúdos sobre educação básica, superior, enfim, tudo aquilo que vai fazer a diferença na vida do gestor educacional. E ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Muito bem, meu amigo Bruno. Bruno, e a gente vai falar de um tema hoje que eu particularmente, apesar de viver a educação a minha vida inteira, afinal de contas, nasci dentro de uma instituição de ensino, quase, não literalmente, mas quase eu, ali na barriga de mamãe já rodava. Eu nunca escutei esse termo e não conhecia. Eu acho, Gui, antes de passar para a nossa convidada, mais que especialista no assunto, eu acho que a ideia em si reflete a força da educação. Porque hoje nós vamos discutir isso justamente sobre uma universidade comunitária. A gente tem várias configurações dentro do modelo público, privado, a gente tem presencial e EAD, e de repente a gente tem uma mobilização que ela vai trazer ali características regionais e, obviamente, defender esse regionalismo. Mas como eu não sou especialista, a gente trouxe o especialista, ou melhor, o GEDUC proporcionou uma grande especialista para falar com a gente, explicar o que é uma universidade comunitária. Bem, senhoras e senhores, recebam Evânia Schneider. Olá, Bruno, olá, Gui, é um prazer enorme estar aqui e principalmente para poder falar do que é uma universidade comunitária, porque sinceramente isso tem sido uma luta de muitos anos, inclusive para poder mostrar para o Brasil como um todo o que é uma universidade comunitária e até mesmo para o poder público. Nós temos feito, faço parte da diretoria da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias, e nós fizemos uma verdadeira peregrinação nos últimos anos ao Ministério da Educação para que nós pudéssemos regulamentar a lei das comunitárias. Nós existimos enquanto lei neste Brasil desde 2013, mas para vocês terem uma ideia, a regulamentação dessa lei foi assinada pelo presidente da República no dia 19 de janeiro de 2026. Neste ano, tive a honra e a alegria de, depois de uma luta de tantos anos, estar presente lá no Palácio do Planalto nesse momento, e o que nos diferencia de uma universidade privada, e por isso nós sempre lutamos por isso, porque também a nossa principal fonte de receita é sim o pagamento das mensalidades dos nossos estudantes, seja em nível de graduação, nos seus 3 formatos hoje, graduação presencial, graduação EAD e a semipresencial, que inicia esse ano, seja nos cursos de especialização, pós-graduação lato e estrito sensu também, mestrado e doutorado, é o pagamento dos nossos estudantes. Mas, enquanto universidade comunitária, muito além da questão de não ter fins lucrativos, porque isso também existe instituições privadas que têm essa prerrogativa, nós reinvestimos no negócio, mas também na comunidade. O que nos qualifica como comunitária é justamente o território onde nós estamos inseridos e todo o investimento que a gente faz em extensão e em atividades de responsabilidade social, e nós em especial, eu que sou da Universidade do Vale do Taquari, interior do Rio Grande do Sul, talvez alguns dos que estão nos ouvindo vão lembrar da tragédia que nós passamos em 2024 no Rio Grande do Sul. Foi o meu vale, o Vale do Taquari, o mais atingido, porque foi em novembro de 23, boa parte dos municípios tiveram casas devastadas, e em maio de 24, eu diria que aquelas que não foram em 23 foram em 24. Nós tivemos que reestruturar alguns municípios para começar o seu crescimento em outro local em função do que aconteceu. E a nossa instituição estava lá no meio, fazendo com que o atendimento a todas essas comunidades acontecessem. Nós fomos centro da Defesa Civil, nós fomos centro de todos os órgãos militares, todo o aparato de profissionais que veio do governo federal, bombeiros, exército, tudo ficou dentro da nossa instituição, porque felizmente nós estamos
estamos numa altitude que não fomos atingidos, nós recebemos as pessoas para poder tomar seu banho porque não tinham luz em casa, nós carregamos os celulares de todo mundo, nós fomos uma verdadeira frente de guerra e sempre seremos isso, porque nós estamos nesse vale, um vale de 400 mil habitantes, 36 municípios, que nós atendemos a estes 36 municípios. Isto é uma universidade comunitária, tá? Que não tem um dono. Nós somos regidos por uma fundação. E a assembleia dessa fundação é composta, sim, por professores, mas também por lideranças de entidades da comunidade. Entidades de classe, tipo OAB, por exemplo, Conselho Regional de Contabilidade, sindicatos, tá? A própria representação das igrejas, tá? Que isso no interior é muito comum. Todas essas entidades, para vocês terem uma ideia, estão dentro da nossa Assembleia e são quem nos dão o norte, né? Porque afinal de contas quem comanda de verdade, né, o patrimônio da instituição é a fundação. Eu, enquanto reitor, eu tenho que conduzir a instituição, mas as grandes decisões, principalmente em relação a investimento, né, a grandes investimentos, é feita pela fundação, que tem toda essa representação que eu expliquei para vocês. Então, por isso, a gente tem as representações para nos indicar as demandas da comunidade. Eu preciso participar diretamente, para vocês terem uma ideia, das atividades de 36 municípios, porque os 36 municípios me chamam como a universidade deles, né, para poder escutar, para poder atender, e a gente efetivamente atende. Né? Aqui no GEDUC eu vim especialmente para falar como fazer para se manter, né? E por isso a busca de fontes alternativas de recursos, porque assim como atingiu a educação privada, a educação pública, também nós, nos últimos anos, sofremos um decréscimo muito grande de estudantes. E nós temos um patrimônio a zelar. Então a gente realmente precisou ir buscar outras fontes alternativas para que pudéssemos financiar a própria graduação. E essa é outra característica. Muitas instituições, Brasil afora, por exemplo, encerraram as suas licenciaturas na modalidade presencial, principalmente quando cresceu na modalidade à distância. Nós buscamos fontes de recursos para financiar as licenciaturas, porque somos nós que formamos os professores das 36 comunidades que nós atendemos. Nós temos um compromisso social com isso. Não significa que a gente não tenha licenciatura à distância também, tá? Mas a gente mantém a presencial até por ser uma busca mais qualificada que os próprios municípios nos pedem. Né? Os próprios municípios, as secretarias de educação nos pedem, né, de que eles têm preferência por contratar professores que fizeram sua formação na modalidade, no formato agora, né, a expressão correta, presencial. Ivânia, então a gente entende que a universidade comunitária, basicamente, ela não é pública porque ela não recebe nenhum tipo de subsídio, ela também não é particular porque ela não tem fins lucrativos e ela precisa ainda reinvestir na comunidade. Mas como é que a gente busca recursos para sustentar? Você falou que o custo de licenciatura, mesmo quando não economicamente viável, ele precisa permanecer por ser uma demanda da comunidade. De onde vão vir esses recursos? Isso. Bom, vamos lá. Eu quero só corrigir algo que talvez eu realmente não me expressei muito bem. Não é que nós não consigamos nenhum tipo de recurso, tá? Do governo federal, por exemplo, e até mesmo do governo estadual. A luta pela regulamentação foi justamente para isso. Tá? Entendi. O que nós estamos pedindo agora, estamos nesse momento, inclusive, discutindo com o MEC, nós estamos pedindo recursos para acesso e permanência dos nossos estudantes. O que significa isso? Não é recurso direto para a instituição. Nós estamos pedindo que o governo repasse recursos para os nossos estudantes para que eles possam acessar e permanecer. Em relação, sim, ao pagamento das suas mensalidades, mas muito além disso, porque nós temos muitos casos, tá, que não adianta, por exemplo, eles receberem uma bolsa de estudo se eles não tiverem algum recurso para se manter, né, porque eles precisam de
outros recursos para se manter na universidade, não é só a mensalidade. Então, isso é algo que nós estamos pedindo. Algo que nós já conseguimos hoje, enquanto instituição comunitária, com a regulamentação da lei, nós podemos participar de alguns editais que até então eram somente para universidades públicas. Editais de pesquisa, por exemplo, que trazem para a instituição recursos para compra de equipamentos, né, de insumos para os pesquisadores. Isso faz com que a instituição já tenha uma redução, porque ela mesma não precisa aportar. Eu pago o pesquisador, mas a gente consegue, através desses editais públicos, que eles recebam recursos que antes sempre teve edital para instituição privada. Entendi. Mas existiam alguns editais que eram somente para públicas. Então, a regulamentação nos colocando como instituição pública não estatal, né, faz com que a gente também tenha esse acesso, e isso já vinha acontecendo. Entendi. Agora, a nossa maior, né, solicitação é recurso para os estudantes mesmo. Para vocês terem uma ideia, no meu estado, no Rio Grande do Sul, fazem 2 anos agora que na nossa luta nós conseguimos, com o governo do estado, 2 programas de bolsas. Um para as licenciaturas, mas que, claro, não eram suficientes. Para vocês terem uma ideia, a minha instituição recebeu nesses 2 anos 60 bolsas. Tem muito mais gente querendo estudar, mas já é um início, né? O que eram essas bolsas? O estado pagava, né, um valor para a instituição, para o aluno estudar, e pagava o mesmo valor para o aluno se manter. Legal. Que é isso que eu digo, a política tem que ser também de permanência. Mas, enfim, são iniciativas que, graças a essas lutas, a gente acredita firmemente, a gente sempre vai acreditar no poder público, vai acreditar nos nossos governantes, de que enxerguem a gente, é isso que eu quero dizer, como uma possibilidade. Não tem porquê, vou usar o meu estado, tá? Sim. Não tem porquê o Rio Grande do Sul construir, abrir uma universidade estadual, e com todo o custo que ele vai ter para construir e abrir uma universidade estadual, se tem as nossas com ociosidade, nós somos 14 que fazem parte de um mesmo consórcio, que na verdade tem mais do que 14, mas 14 que se uniram num consórcio das universidades comunitárias no Rio Grande do Sul, e nós estamos espalhados por todo o Rio Grande. Então, para que ele ter todo o investimento, se nós já temos ali, basta ter bolsas para os alunos estudar. Não tem outro custo para ele. Né? Então, enxergar isso, a mesma coisa, não tem por que o governo federal vir instalar uma universidade com todo o custo que é construir, que é manter uma estrutura, se sendo que só o que nós estamos pedindo, a gente tem vagas ociosas, é que pague bolsas para os estudantes. Isso é economicamente viável para o país. É muito melhor. Uma pergunta, o aluno, assim como nas universidades particulares, ele teria acesso a um ProUni, a um FIES dentro? Sim, isso sim, tá? Mas aí foi a questão que eu comecei minha palestra no dia de ontem. Em 2017, quando muda a política do FIES, que vem a lei do novo FIES, você sabe, se vocês vivem educação, que o FIES ficou extremamente difícil, né, de ser acessado, complexo para as instituições, tanto é que todas as bolsas que existem de FIES não são mais nem utilizadas nesse país. Então, isso foi uma das razões, tá? Nós tínhamos, para vocês terem uma ideia, em 2015, no mínimo uns 30% dos nossos estudantes com FIES. Hoje, se nós temos 2%, é muito. Entendi. Tá? Então, essa foi uma das razões, né, desse declínio no número de alunos. Outra razão foi o crescimento, sim, da educação à distância. Nós, comunitárias, nós só tínhamos educação presencial, e por essa característica comunitária meio pública, a gente foi resistente a entrar no ensino à distância também. A gente demorou, né? Tanto é que nós lá na nossa região entramos em 2018, só que o ensino à distância já estava lá super presente com instituições do país inteiro, né? E eu diria que a pandemia, ela acelerou a educação à distância. Então, hoje nós temos 3.500, 3.600 alunos de educação no formato presencial, e tem 2.000 no formato à distância, mas que os valores são muito diferentes, né? E, na verdade, eu já tinha toda uma estrutura montada para ter 10.000 de presencial, né? E tem que manter essa estrutura. Essa era a minha questão, Evânia. Quer dizer, você tem uma estrutura grande, uma estrutura para muitos alunos. 90.000 metros de área construída. Misericórdia. Jesus.
E, obviamente, por uma característica que eu acho que impacta todo o mercado, uma diminuição do número de alunos nesse espaço, uma migração para o EAD. Hoje tem o pleito para que o governo venha com esse subsídio para o aluno, mas e essas fontes de receita para conseguir manter hoje um curso de licenciatura, por exemplo, que não é demandado? Hoje você tem essa dependência da receita oriunda da matrícula. Como é que são essas novas gerações de receita? Conta pra gente essa mágica. É considerado receita não operacional? Como é que é? Não, na verdade, para nós tratamos como receita educacional, né, algumas delas, e outras como de prestação de serviço. Está dentro da operação. Para começar, nada pode fugir do que é o nosso propósito e do que é a nossa missão. Uhum. Nós somos uma instituição para gerar, mediar e difundir conhecimento. É isso que é uma universidade. Não vai ter festa. Não vai, né? A gente faz isso através do ensino, da pesquisa e da extensão. Uhum. Tá? Então, qual é a diferença? É começar a ver que tem muita extensão, por exemplo, que nós fazíamos, tem muita pesquisa que pode virar produto, tá? Que pode resolver o problema da empresa A, B, C, D, da prefeitura XYZ. Tá? Então, qual foi assim, a primeira atitude quando eu ingressei na reitoria, como reitora em 2021? Eu estou na instituição há 30 anos, tá? Mas como reitora desde 2021, foi um processo eleitoral que eu me candidatei para isso, primeiro, fiz toda uma relação, uma visita, vamos dizer assim, a todos os 36 municípios e a todas as associações comerciais e industriais. Nós temos muitas cooperativas lá também, cooperativa de crédito, mas o mais forte é a cooperativa agrícola, agropecuária, cooperativas também na área de logística, cooperativas assim nas mais diversas áreas, eu nem vou saber dizer todas aqui. E eu fui visitar pessoalmente todas elas para mostrar tudo que a universidade podia fazer para a sua organização. Porque essas organizações buscavam, gente, prestadores de serviço, buscavam consultorias em diferentes lugares do Brasil, inclusive. E a gente estava ali com todo o conhecimento vivo, porque nós temos o que tem de mais importante, gente. Nós temos o conhecimento dentro da instituição. O conhecimento está nos nossos professores, está nos nossos pesquisadores. E estas pessoas, por sua vez, estavam com muito medo de perder os seus empregos. Porque se eu estou num curso que eu entrei, e eu entrei assim, eu entrei num curso de administração, que é a minha formação, que tinha 1.000 alunos em 1996. Hoje o curso tem 150 alunos no formato presencial. Nós saímos de um total, né, de 80 professores específicos, porque a gente ainda tem os professores das outras áreas, né, que faz parte, para hoje ter, talvez, eu não vou saber o número exato, mas não mais do que 8 professores específicos. Ou seja, muita gente ficou no caminho, né, gente? Então, assim, e eu disse isso no processo eleitoral, porque a gente tem que fazer processo eleitoral com campanha, como qualquer outro processo. Gente, o que eu vou me comprometer com vocês é de buscar trabalho. Talvez esse trabalho não vai ser na sala de aula formal ali, todas as noites, lecionando a sua disciplina. Mas se a gente tiver trabalho, tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? E aí, pensando principalmente nas licenciaturas, eu vou dar um exemplo, tá? Hoje nós prestamos assessoria pedagógica para 47 municípios. Legal. 36 do Vale do Taquari, 11 do entorno já. Já saímos além do Vale do Taquari. O que significa isso? Nós somos responsáveis nestes municípios pela formação dos professores, porque o município ele tem que fazer formação contínua dos professores, não é contrata a pessoa lá que fez história, que fez pedagogia, que fez letras, que fez geografia e nunca mais faz nada. O município ele inclusive tem obrigação de formar esses professores constantemente, até nas novas tecnologias de ensino, está sendo discutido isso aqui, né? E nós fazemos esse trabalho e o município nos paga. São os nossos professores que estão fazendo isso. Os nossos professores que inclusive formaram na graduação, estes que hoje são os professores do município. Eles voltam a trabalhar no que a gente chama de educação continuada. Só que a gente que foi ao encontro do município. Tá? Nós hoje prestamos serviços, como por exemplo, é uma das questões que eu apresentei aqui, de universidade corporativa, para as organizações da região. Sempre existiu universidade corporativa, mas quem é que vendia isso?
normalmente eram empresas que se especializavam em educação corporativa, contratavam instrutores, né? Não precisava ser uma instituição de ensino, não podia ser uma empresa de consultoria na área da educação e estava tudo certo, e está tudo certo. Mas esse é um mercado que a gente também pode entrar, que está dentro do nosso escopo e da nossa missão. Então, esse é um outro exemplo do que a gente faz. Muito bem. Nós temos todos os cursos na área da saúde, nós temos clínicas e nós temos 18 especialidades médicas dentro da instituição. Né? Esse é outro lugar que a gente pode buscar e está buscando recursos. São alguns exemplos para os 40% que eu falei de receita que a gente tem que não vem da graduação. Muito bem. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao fim de mais um episódio. Eu sei, é curtinho, você queria ouvir mais soluções para que você também possa gerar outro tipo de receita na sua instituição, mas fique tranquilo, porque do GEDUcast, muito conteúdo bacana ainda vai sair. Estamos apenas no segundo dia de produção de conteúdo para você, gestor educacional. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, permaneça conosco, porque essa edição do GEDUC está incrível, senhoras e senhores. Muito obrigado, continue com a gente.